Bom dia, Luísa, tudo bom? Desculpa aí o início, que a gente sempre tem algum ajuste para fazer. Bom dia a todos. É uma honra estar com vocês, um prazer muito grande, uma alegria muito grande estar com vocês. Luiz, eu vou passar aqui a fala para o diretor da escola, tá? Sim. É o nosso diretor aqui, ele tem alguma palavrinha para você aí, tá? Ok. Bom dia a todos, bom dia, Luísio. Bom dia. Bom dia a todos os participantes aí. É um prazer enorme estar falando com todos aí, e com o senhor, principalmente, ainda que de forma virtual, mas a gente tem muito a agradecer pelo belíssimo trabalho que o senhor tem nos proporcionado aqui, e trazer para os nossos alunos a discussão desses temas tão importantes, que hoje a gente sabe o quanto tem sido importante trabalhar com os nossos alunos esses valores que traz como tema principal do livro que o senhor escreveu. E a gente fica feliz porque a escola, ela tem feito o papel da família. E a gente sabe o quanto é difícil, né, para as famílias hoje estar passando para os filhos esses valores. E a escola tem feito esse papel, né, de forma brilhante. A nossa escola trabalhou aqui no mês passado, na Semana Estadual da Juventude, e podemos compartilhar com os nossos alunos todos estes valores de uma forma bem clara. Nós tivemos aqui vários palestrantes, inclusive pastores, né? Pastor de Ferrugem, o pastor André, da Igreja Batista de Cuparaque, e abordaram os temas, justamente os temas que estão descritos no livro, que são temas fundamentais para a base da família, para a base da escola. Então, eu quero parabenizá-lo pelo belíssimo trabalho e de estar proporcionando, trazendo, né, neste momento tão difícil, pós-pandemia, em que as pessoas, às vezes, esquecem esses valores e a gente precisa reforçá-los. Então, parabéns aí pelo brilhante trabalho. Foi de suma importância para que nós pudéssemos trabalhar na Semana da Juventude esses temas aqui e aproveitar a oportunidade, né, convidá-lo para vir à nossa escola, conhecer a escola de perto e parabenizar toda a nossa equipe da escola aqui, a supervisora Rosane com as demais supervisoras, todos os professores que se empenham, né, diariamente para passar para os nossos alunos estes valores. Então, parabéns, sucesso aí, né, na carreira de escritor, e estamos aqui de portas abertas para recebê-lo quando puder vir visitar a nossa escola. Vai ser uma alegria muito grande. Eu agradeço pelo convite. Muito obrigado. Rosane. Cailson, muito obrigada, tá, pela fala. Aloysio, é um prazer enorme estar novamente aqui com você. A gente tem feito algumas lives, fazíamos, né, lives, e estivemos juntos em Tambacuri, a oportunidade em que eu fiz o convite a você para estar com nossos alunos aqui, mesmo que de uma maneira remota, e você tão bem nos acolheu. Então, meu muito obrigada mesmo por estar mostrando a esses alunos, a essas famílias, a nossa comunidade, a interpretação, o trabalho e a vivência desses valores humanos tão necessários na nossa vida, como disse o diretor, especialmente pós-pandemia, que a gente passou por um período muito sofrido, mas saímos com vida, não passamos necessidade, é a hora agora de focar nossos valores em um alicerce forte, né? E o nosso alicerce tem sido o seu livro, nós temos trabalhado muito com esses valores aqui e vamos continuar trabalhando até o final do ano, tá? Você esteja à vontade, eu vou te apresentar, depois das nossas repórteres, tá? Então, o microfone está com você. Rosane, eu que sou todo agradecimentos a você por ter descoberto o meu livro
né, escrito de forma muito singela, e eu devo a você tudo isso aí, e, logicamente, esse trabalho que você levou à escola é importantíssimo, né, importantíssimo, e vou estar sempre à disposição de todos, tá? Sempre que for necessário, estarei à disposição. E te agradeço muito, tá? Agradeço a todos também. Posso falar, Gabi? André, cadê o André aqui na tela? Tá aqui, André, só a imagem está parada, tá? Isso. Aí são as nossas entrevistadoras, a Gabi e a Aline. Aí eu disse de falar. A Gabi, que é a Gabriele, vai fazer a primeira. A gente está dessa manhã, teve a oportunidade de falar com o senhor, e eu gostaria de perguntar ao senhor qual foi a inspiração por trás da criação dessa obra sobre os valores humanos. É um prazer, Gabriela. No livro, eu falo um pouco a respeito do que ele me motivou a escrever. A princípio, o objetivo nem era publicar. Eu queria apenas ajudar a minha filha Flávia, que estava tendo dificuldade com orientação de Lavínia, a minha neta de 4 anos. Ela não tinha experiência e estava confusa, estressada e emotiva. Cuidar de duas crianças em tempo integral não é nada fácil. Flávia é design de moda, formada pela FUNEC, e trabalhava como autônoma. Pouco depois que Lavínia nasceu, ela teve de parar de trabalhar, e ela estava com bastante dificuldade para orientar Lavínia, pois a irmãzinha, Isabel, não dava trégua. Ela me pediu ajuda e orientação, e eu me prontifiquei a ajudar da melhor forma possível, né? Comecei a pesquisar na internet e aprender tudo sobre o processo de desenvolvimento infantil. Foi aí que despertei para essa triste realidade. Nenhum de nós recebe dos pais ou responsáveis qualquer tipo de orientação sobre como é exercer o papel de pai e de mãe. Em casa, às vezes, a gente até observa as atitudes do pai e da mãe em diversas situações domésticas. Também podemos aprender com os exemplos que eles dão, mas isso representa muito pouco em termos de aprendizado para ser aplicado no futuro. Isso despertou em mim um interesse ainda maior em ajudar. Eu comecei a me sentir em débito com o Flávio. Então, mergulhei de cabeça e me envolvi ao máximo nos estudos e pesquisas a respeito desses temas tratados no livro. Eu escrevi um pouco sobre a história dos meus pais. Meu pai foi abandonado aos 9 anos de idade, ficou sozinho no mundo e nunca teve ninguém para orientá-lo. Quando se casou, ele já estava com 21 anos de idade. Ele ficou sozinho esse tempo todo. E isso pode servir como um bom exemplo para todas as crianças e jovens em situação de abandono. Nada justifica o indivíduo se desesperar porque foi abandonado. Também não é motivo para ele não perdoar quem o abandonou. Do mesmo modo, isso não é motivo para deixar de seguir o caminho do bem e da evolução pessoal. Foi isso que fez o meu pai, embora não tivesse ninguém para orientar. A minha mãe ficou órfã de pai aos 5 anos de idade. E aos 10, ela foi trabalhar como doméstica na casa da tia dela. Foi educada pelos tios
que era muito rigoroso com a disciplina. Um dos dois teve esses ensinamentos na forma como escrevi. Tiveram apenas orientações básicas, e como eles não aprenderam, eles não me ensinaram, e como eu não aprendi, também não pude ensinar as minhas filhas quando eram crianças. Eu achei que seria mais funcional escrever, pois são muitos temas e Flávia não teria tempo disponível para a gente conversar. À noite, depois que as meninas dormissem, apesar de todo o cansaço, ela teria algum pouco de tempo para ler. Eu fui escrevendo de forma bem didática para que os ensinamentos servissem tanto para ela quanto para a Lavínia. Flávia lia os textos, fazia os comentários e eu aprimorava a redação para que ficasse compreensível para a Lavínia também. Algumas partes eu tive que reescrever muitas vezes, exatamente por causa disso. Eu sei que alguns temas estão além da capacidade de compreensão de Lavínia, mas eu os mantive no livro, porque em mais uns 2 ou 3 anos ela poderá compreender muito bem. Eu sei disso porque eu também estava fazendo a leitura dos textos para uma criança de 6 anos de idade, neto de um grande amigo, que é meu vizinho. E observei que ele compreendia muito bem cada um dos temas, e isso me ajudou com o vocabulário usado no livro, pois eu tinha que explicar o significado de uma palavra ou outra para ele. E ele não entendia, eu explicava. Esse também foi um ótimo laboratório. E o rapazinho até me surpreendeu, pois memorizava os ensinamentos e depois conversava e explicava ao pai e à mãe dele sobre o que tinha aprendido comigo. E os pais me reportavam sobre os avanços do aprendizado dele. Eles ficaram muito satisfeitos e eu mais ainda. Isso que motivou eu escrever o livro, né? Aloísio, nós estamos recebendo aqui na nossa sala virtual a presença da nossa inspetora lá de Governador Valadares, Sim. A Cíntia, e ela tem uma palavra para você também. Sim, um prazer, sim. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. É um enorme prazer poder participar com vocês aqui desse momento tão especial. Agradeço a gestão, a equipe pedagógica, a Aloísio Marques pela presença, viu, fundamental aí para poder enriquecer o nosso trabalho dentro da instituição de ensino. Mais uma culminância, né, do projeto aí Jovem de Futuro. Então, as ações, né, as tarefas executadas vêm para poder agregar o crescimento, né, dos nossos estudantes. E, para falar a verdade, o nosso também, enquanto profissional da área da educação. Viu, a equipe pedagógica está de parabéns pelo trabalho, né, exercido aí, desenvolvido dia a dia com excelência, juntamente aí com o gestor escolar. E é um momento de muita satisfação, né, nossa aqui da equipe da SRE, né, poder contar e saber, né, que a escola tem desenvolvido um trabalho de excelência. Excelente. Viu? Muito obrigada pelo convite, Rosane. Estarei aqui participando. Precisando, é só chamar. Um abraço a todos vocês. Cíntia, muito obrigada, viu, pela sua presença. Muito obrigada mesmo, de coração. Aí nós vamos passar agora a palavra. Eu agradeço o convite. Vamos passar a palavra para a Aline. A Aline tem outra pergunta para fazer para o nosso entrevistado. O microfone está desligado da Aline. Saiu o som, não. Está desligado o microfone. Agora sim.
Está sem o som. Continua sem o som, Rosane. Bom dia. Bom dia, senhora Luísa. Bom dia, Aline. Como você acha que os valores humanos abordados na obra podem impactar a vida cotidiana dos jovens estudantes e suas famílias? Os ensinamentos sobre os valores humanos, princípios éticos e morais, e principalmente os bons exemplos, eles são passados de pessoa para pessoa. Isso deve acontecer em casa. Os pais ou responsáveis é que devem ensinar os filhos e filhas. Eu escrevi no livro que o principal valor humano é o respeito. Basta imaginar como poderiam ser as coisas, por exemplo, se a gente deixasse de praticar o valor humano, o respeito. O que acontece se a criança não mais respeitar os pais ou as pessoas mais velhas, os irmãos, professores e colegas? Isso já seria suficiente para os demais valores humanos deixarem de existir. Tudo viraria um caos. Então, a criança decide que não aceita limites, que não precisa ter responsabilidade, nem ser honesta, pontual, nem solidária, que estudar é uma perda de tempo. Então, sem o respeito, os demais valores humanos simplesmente deixam de existir. Na escola, os professores não têm essa obrigação. Eu acho que foi um prêmio muito grande, não apenas para os alunos, mas para os familiares, esse trabalho que está sendo feito. Os pais ou responsáveis é que devem ensinar sobre os valores humanos e os princípios da ética e da moral. Cabe aos professores apenas reforçar aquilo que as crianças aprendem de positivo e útil em casa e orientá-las a corrigirem o comportamento caso observe algo que não esteja em conformidade com esses valores e princípios. Na escola, o dever dos professores é ensinar português, matemática, ciências, geografia e outras matérias. Esse projeto, Valores Humanos, que a Escola Estadual José Ferreira Júnior está levando aos alunos e seus familiares, é algo grandioso, exemplar e digno de uma medalha de honra ao mérito. Nós estamos vivendo em meio a uma crise muito grave de valores humanos, como foi lembrado pelo diretor. Muitas pessoas, principalmente os mais jovens, não estão tendo uma boa noção do que sejam esses valores, nem os princípios éticos e morais. Os adultos também estão sem rumo e muitos já não sabem o que fazer. Existem muitos adultos que precisam ser orientados do mesmo modo como fazemos com as crianças. Eu posso dizer isso porque Flávia, minha filha, afirmou que aprendeu muito com a leitura do livro. Ela me disse que eu ouvia falar do orgulho, por exemplo, pessoa orgulhosa, mas não sabia o real significado disso. Depois de ler sobre o tema no livro, ela me disse que entendeu tudo direitinho. Ela disse: pai, agora eu sei o que é orgulho e como corrigir. Eu também aprendi muito, pois foram muitas pesquisas e estudos que tive que fazer sobre os vários temas tratados no livro. Essa experiência foi muito produtiva e também me ajudou bastante. A crise de valores que acontece hoje começou há várias décadas. Ela vem crescendo assustadoramente. Em todos os lugares que frequentamos, com raríssimas exceções, podemos presenciar cenas lamentáveis de desrespeito, intolerância e muito desprezo pelas pessoas. O egoísmo e a vaidade tomaram conta e comandam as ações da maioria das pessoas. A competição é muito grande em todos os setores da sociedade.
Ou seja, o valor humano respeito está mesmo desaparecendo. Existe um sábio provérbio oriental, e eu gosto dos provérbios, principalmente do Oriente, há muita sabedoria do Oriente. Ele diz o seguinte: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. E os registros da história da humanidade podem demonstrar isso muito bem. Esses ciclos se alternam com seus altos e baixos, como aquele movimento do carrinho na montanha-russa. Os meus pais viveram um tempo muito difícil, que abalou os ânimos de todas as pessoas no mundo inteiro. Esse tempo difícil foi a Segunda Guerra Mundial e o tempo do pós-guerra. Então, tempos difíceis geram pessoas fortes. Eu ainda vivi um pouquinho desse tempo difícil, já no térreo. Ele acabou durante a minha adolescência. Nas décadas seguintes, o novo ciclo de tempos fáceis, dos avanços tecnológicos, que encurtaram a distância entre as pessoas, do consumismo, do desperdício, começou a gerar pessoas fracas. Nós ainda vivemos num ciclo de tempos fáceis. E queira Deus que as coisas mudem de forma bem suave, sem muitos sobressaltos, para um novo ciclo. Agora nós vamos passar para a Gabi. Senhora Luísa, quais foram os desafios que você enfrentou ao escrever sobre esse tema e torná-lo acessível aos jovens leitores? Foram muitos desafios, muitos. Como eu disse, tive de escrever um texto. Ligue de novo. Já colocou? Será que ele... Eu escutei. Você ouviu a pergunta? Ouvi a pergunta. Um momentinho que nós vamos abrir o microfone. Ok. Foram muitos desafios que eu tive de enfrentar. Eu tive de reescrever alguns textos inúmeras vezes para torná-los mais compreensíveis. Além disso, precisei escrever de uma forma que facilitasse a leitura do adulto, tendo mais cuidado com o vocabulário e a construção das frases. Embora eu quisesse, tive pouca liberdade para aprofundar em alguns temas, pois poderia complicar demais a leitura e até mesmo a compreensão pelas crianças. Neste caso, o objetivo foi evitar que o adulto tivesse de perder muito tempo dando explicações. Embora a Rosane tenha entendido que esse livro não é tão infantil assim, realmente não é, mas ele é infantil. Sim. O processo de desenvolvimento infantil envolve muita sensibilidade, discernimento, empatia por parte dos adultos. E outro desafio importante foi com relação ao conhecimento sobre psicologia infantil. Eu não sou psicólogo. E, por isso, tive de recorrer a um grande amigo e ele me orientou. Na época em que eu escrevia, a minha neta já estava com idade correspondente à fase do chamado desenvolvimento cognitivo, que vai dos 2, 3 até os 6, 7 anos. É a fase em que a criança tem capacidade de raciocínio, memória e compreensão de linguagem. Porém, conforme meu amigo psicólogo me orientou, minha neta ainda não tinha idade para a fase do desenvolvimento social, que acontece a partir dos 6, 7, 8, até 11, 12 anos de idade. Nessa fase acontece a capacidade de entender sobre regras sociais, são muitas no livro, sobre senso de responsabilidade, de organização, de justiça, reciprocidade, etc.
Essa parte me deu bem mais trabalho para escrever, pois precisava ser de uma forma que o adulto não tivesse tanta dificuldade para explicar, para que as crianças compreendessem também. Esses foram os meus maiores desafios. Luiz, existe situações... Tira. Existem situações na obra que refletem experiências reais que você viveu, testemunhou? Sim. Eu posso destacar duas situações importantes que refletem as experiências reais que eu vivi e testemunhei. A primeira delas é com relação ao mais importante dos valores humanos, o respeito, que parece estar em franca extinção. Na minha infância, o respeito era simplesmente imposto pelos pais ou responsáveis. Havia essa regra de ferro, que ninguém ousava descumprir. Qualquer deslize com relação a respeito e a obediência já era motivo para os castigos e até agressões físicas. Eu sofri bastante com isso. Naquela época, os pais ou responsáveis eram muito inflexíveis, tinham pouco ou quase nenhum diálogo e mais atitude com as crianças. A gente entendia tudo só pela expressão facial. Aquele olhar impositivo, ameaçador, que fazia a gente gelar de medo, era bastante. Não precisava nem falar nada. Mas, com o passar do tempo, os meus pais foram ficando mais acessíveis, quando já estavam nos tempos fáceis, né? Principalmente com meus irmãos mais novos. Eles não passaram pelos apertos e situações corretivas que os mais velhos passaram. Mas o mais interessante é que eu nunca agi dessa forma com as minhas filhas. Nunca foi preciso. Sempre resolvemos tudo na base do diálogo, do entendimento, e o respeito entre nós sempre foi muito. Elas nunca deram nenhum trabalho com relação ao respeito, obediência e disciplina. A outra situação foi quando Flávia tinha 3 anos de idade, mais ou menos, e começou a frequentar a escolinha pré-escolar, né? No início, ela ficava muito entusiasmada e toda feliz na hora de ir para a escola. Mas, alguns meses depois, ela começou a não querer ir mais. Ficava muito aborrecida quando a mãe dela começava a arrumar. Porém, por mais que tentasse saber o motivo desse desinteresse repentino, ela não falava. E eu a levava todos os dias, porque a escolinha ficava perto do meu local de trabalho. Decidimos, então, conversar com uma das monitoras da escola e pedir para que ela passasse a observar mais de perto para saber o motivo desse desinteresse de Flávia. E a monitora observou e descobriu que era um coleguinha dela, o valentão da classe, que implicava com ela, que a perseguia, ameaçava e zombava dela. Então, conversamos com a direção da escola, que também convocou os pais do aluno, e ele acabou sendo transferido para outra classe e passou a ficar sob vigilância constante das monitoras. Então, quando eu fui escrever sobre esse tema, fiz questão de reforçar a orientação sobre como se deve agir diante de situações assim. Por sua natureza mais dócil e frágil, as meninas sofrem mais com esse tipo de problema. Os meninos, ao contrário, reagem à altura e nem sempre se intimidam. Então, essas duas situações eu levei em consideração ao escrever esses temas do livro. Eu achei muito interessante. Quem é a próxima? Quem é? Então vai. Senhora Luísa, qual é a mensagem mais importante que você espera que os alunos tirem dessa obra em relação aos valores humanos?
O meu sonho, que não é nada impossível, é que os ensinamentos do livro cheguem ao maior número possível de pessoas, principalmente as crianças. E, de preferência, que isso aconteça ainda nas residências. Nós precisamos reerguer, de alguma forma, a bandeira do valor humano respeito, para que ele não desapareça. É fundamental que todos os indivíduos que tiverem acesso e assimilarem esses ensinamentos passem a colocar em prática, no seu dia a dia, todos os outros valores humanos que sempre andam de mãos dadas com respeito, pois são oriundos ou filhos dele, tais como a honestidade, a gentileza, a amizade, a tolerância, a paciência, a fraternidade, a bondade, o perdão, a solidariedade, muito importante, uma vez que também são valores essenciais para que haja um convívio harmônico e pacífico dos indivíduos em uma sociedade. Como você escolheu os valores específicos que abordou na ONU? E qual a importância deles na nossa sociedade atual? A figura colocada na capa do livro simboliza a escada da evolução pessoal. E cada degrau dessa escada representa um valor humano específico. A escada começa com o mais importante, fundamental e necessário de todos os valores humanos, o respeito. E termina com o mais sublime dos valores, que é a humildade. Na escada da evolução pessoal estão mais importantes valores humanos, que são indispensáveis à convivência harmônica e pacífica entre os indivíduos em qualquer sociedade. Por que a humildade está colocada no mais alto degrau da escada da evolução pessoal? A resposta é simples. Porque na humildade estão contidos todos os valores humanos e as virtudes éticas e morais. Ela está acima até mesmo da sabedoria. Uma pessoa humilde é um ser humano que conseguiu conquistar a sua evolução. Só para exemplificar melhor o que representa a sabedoria, digamos que uma pessoa nasce em uma casa que possua a maior e mais completa biblioteca do mundo. Hoje, com acesso à internet, nós já temos a Wikipédia. Então, pouco a pouco, a pessoa consegue ler todos os livros dessa biblioteca e assim passa a possuir e dominar todos os conhecimentos da humanidade. Então, ela se tornará a pessoa mais culta que existe no mundo. Porém, ela não será uma pessoa sábia. Para se tornar sábia, a pessoa precisará colocar em prática cada conhecimento que adquiriu em teoria. Ou seja, ela conhece tudo de forma teórica. Isso é o mesmo que, por exemplo, o indivíduo entrar em um restaurante, sentar-se à mesa, ler e até decorar todo o cardápio e já se sentir alimentado e satisfeito, mesmo sem ter experimentado um único prato. Então, para alcançar a sabedoria, é preciso ter conhecimento da teoria, sim, mas também colocá-la em prática. Como? É preciso tentar fazer, errar, refletir sobre o erro, não desistir, persistir, tentar fazer novamente e repetir essas etapas até conseguir acertar. Somente assim é que a pessoa aprende a fazer e se torna experiente e sábia. Na minha época, costumavam dizer, aquela pessoa possui know-how, que é uma expressão em inglês que significa saber fazer. Mas é sempre bom nunca esquecer de que neste mundo ninguém sabe. Estamos na escola da vida e todos os dias podemos aprender alguma coisa nova, interessante e enriquecer nossos conhecimentos. Existe uma relação
diretamente proporcional entre a evolução e a humildade. Quanto mais uma pessoa evolui, mais humilde ela se torna. Isso é uma coisa natural. Do mesmo modo, existe uma relação inversamente proporcional entre a ignorância e a humildade. Quanto mais ignorante, orgulhosa, egoísta, rancorosa, invejosa e má é uma pessoa, menos humilde ela se torna. Senhora Luísa, como você vê o papel da literatura na promoção dos valores humanos e na formação de cidadãos mais conscientes? Geralmente, o primeiro contato das crianças com a literatura acontece na escola, mesmo ainda antes de aprender o significado das letras do alfabeto. Isso já faz despertar nelas o interesse pelos livros e pela leitura. Como sabemos, os contos e as histórias infantis são ótimas distrações. É um mundo novo e encantado, onde cada criança pode viajar, sonhar à vontade e criar suas próprias fantasias. Até hoje, com quase 71 anos de idade, ainda me lembro de muitas historinhas que ouvi pela primeira vez, ainda no ensino fundamental. Livros como As Mais Belas Histórias, Pedro e o Lobo, João e o Pé de Feijão, e outros tantos, eu nunca esqueci essas histórias. As professoras é que liam para nós. Naquela época, eram poucas as escolas do interior que tinham uma biblioteca. O meu sonho, como eu disse, é que os ensinamentos do livro Coleção Infantil de Valores Humanos cheguem ao maior número possível de crianças, principalmente crianças. E, de preferência, ainda em suas residências. Nós aprendemos muita coisa de forma inadequada, pois quem nos ensinou e orientou também teve apenas um ensinamento básico e inadequado. Foi assim que aconteceu com os meus pais, depois comigo e com as minhas filhas. Eu escrevi o livro para que a minha neta tivesse os ensinamentos adequados, que a própria mãe dela não chegou a ter quando eu fiz. Então, todas as crianças que tiverem acesso a esses conhecimentos e um ensinamento adequado sobre os valores humanos, inclusive com bons exemplos dos pais responsáveis, sem sombra de dúvida, serão cidadãos mais conscientes, humanitários, éticos e morais. Você planeja escrever mais obras com foco em valores humanos ou outros temas relevantes para a jovem leitura no futuro? O meu primeiro livro acabou se tornando uma base muito importante que eu usei para escrever o segundo, que também é sobre os valores humanos. E já está finalizado, em fase de revisão, e tem como público-alvo os adolescentes. Agora que nós vamos ver que esse primeiro livro realmente é infantil. Mas, com certeza, assim como o primeiro, ele também servirá para os adultos. Como a gente sabe, o aprendizado é algo sempre bem-vindo e pode acontecer no dia a dia de todas as pessoas, independentemente da idade que tenham. Todos os dias eu mesmo aprendo alguma coisa nova e interessante. Isso é muito saudável, pois ajuda a manter a mente sempre em atividade. As dificuldades que tive para escrever o primeiro livro não se repetiram agora, principalmente no que diz respeito a todo aquele cuidado com o vocabulário, para facilitar a leitura do adulto e ficar mais compreensível para as crianças. Por exemplo, em vez de valores e contravalores, eu tive que escrever bons e maus valores,
para que as crianças pudessem compreender sem a necessidade de maiores explicações. Também tive bem mais liberdade para aprofundar bastante em muitos temas. Tenho certeza de que o novo livro irá surpreender bastante as pessoas e dar a elas muito o que pensar. Ele ficou com quase o triplo de páginas do primeiro. E com as bênçãos do nosso Criador, eu pretendo publicá-lo ainda este ano. E espero ansioso que a especialista em educação, Rosane Magalhães, goste do conteúdo do novo livro e decida por mais um projeto sobre valores humanos. Eu ficarei imensamente feliz se isso vier a acontecer. A fase mais difícil e complicada da vida, para qualquer ser humano se adaptar, é a adolescência. Até mais ou menos a metade da terceira infância, quase tudo é sonho e fantasia. Deixar para trás a infância e se tornar adolescente é algo semelhante a sair de um voo suave e feliz, sobrevoando um mundo de pureza, inocência, sonhos e fantasia, para aterrissar a pequena aeronave da vida, com todos os sobressaltos de um pouso forçado, provocado pelo incidente de uma pane hormonal, em uma pista de pouso ainda desconhecida, um mundo novo, estranho e assustador chamado realidade. Neste mundo real, as situações de ocorrência sempre parecem conduzir a mais e mais conflitos íntimos, enganos, tropeços e desencontros pessoais. Então, de repente, o mundo todo parece que está movimentando em sentido inverso, na contramão da vida. E já começa quando o indivíduo concebe que não é uma criança, definitivamente não aceita mais ser tratado assim. Porém, estranhamente, ele descobre que ainda não é um adulto, pois não é tratado como um adulto. Isso confunde, incomoda e é muito perturbador. E como a pessoa se encontrar a meio caminho de um destino completamente ignorado. Portanto, não é nada fácil compreender e muito menos vivenciar isso. Eu acho que o novo livro poderá ajudar muito aos adolescentes e adultos também. O nome dele é Coleção Juvenil, os Valores Humanos. Eu fiquei muito feliz e honrado com o convite de participar dessa entrevista e irei continuar à disposição de todos. O meu desejo sincero é ser sempre útil e fazer tudo aquilo que estiver ao meu alcance para beneficiar a todos. Acho que somente assim é que poderei corresponder a toda a atenção e interesse que o meu livro despertou na especialista em educação Rosane Magalhães, os professores da Escola Estadual José Ferreira Júnior, a quem sou eternamente grato. Muito obrigado a todos. Luísio, nós temos uma ferramenta que eu só falo e depois eu vou encerrar, uma fala da aluna Gabi que ela quer fazer para você. Eu vou trazer aqui no meu computador, porque nós estamos com a internet estável aqui, ela virá aqui, tá? Tá ok. Pode falar no microfone, não? Então vem aqui, Gabi. Pertinho de mim. Senhora Luísio. Mais alto. Senhora Luísio, nessa manhã só temos que agradecer ao Senhor pela sua disponibilidade de estarmos conosco aqui nessa manhã. Eu imagino que muitas pessoas vão levar isso como uma lição de vida. Hoje em dia, muitas pessoas precisam saber sobre os valores humanos, valores éticos, que tanto nos falta hoje em dia. Só temos que agradecer ao Senhor por estar conosco esta manhã. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer, tá? E estarei sempre disponível quantas vezes precisarem de mim. É só a Rosane me avisar e eu estarei disponível. Tá bom? E eu agradeço muito a todos vocês. Foi uma honra estar com vocês. Uma alegria muito grande.
tá? E eu espero que o próximo, eu tenho certeza que tem muitos temas lá que ficaram muito interessantes, que eu pude aprofundar bastante cada tema, e eu acho que vocês vão ter, com certeza. E vai ajudar muito, principalmente aos jovens, aos adolescentes. Eu estou isso muito grande, porque o Aloysio, ele me passou o compromisso de só vai publicar o livro depois que a leitura passar por mim. Então, ele me deu uma carga muito pesada, mas eu espero corresponder à altura e ler o livro aqui de primeira mão, que vai mandar para mim primeiro, depois publicar. Muito orgulhosa com isso. Aloysio, meu muito obrigado. Por nada, você. Por você disponibilizar o seu tempo tão raro, tão precioso, para ajudar a difundir esses valores em nossos alunos. Eu vou virar a tela para os meninos, que eles vão agradecer a vocês com aplausos. A você com aplausos. Você merece aplausos, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, após esses aplausos, o meu muito obrigada à Cíntia, inspetora, disponibilizar o tempo dela também raríssimo, que eu sei que é. O diretor também está presente com a gente o tempo inteiro. Aos professores que estão aqui comigo, a todos os professores dessa escola que abraçaram esse projeto aqui comigo. E aos alunos, especialmente, que é tudo feito para eles. Agora mesmo nós vamos planejar um passeio amanhã em uma piscina, para o Dia das Crianças com eles. E na sexta-feira temos também um torneio em classe, porque também vamos lá, não tem só estudar não, né? A gente tem que divertir também. Aloysio, oi. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, tá? Foi uma honra muito grande. Tá você ouvindo a gente aí. Tiago, hoje é aniversário do Tiago. Tiago é filho, é sobrinho do Aloysio. Então, legal para o meu filho mais velho, frequentou muito a minha casa. Parabéns, Tiago. Obrigado.